A paz de Jesus, meus irmãos. Chegamos hoje no dia 5 do nosso plano de leitura da doutrina do discípulo e na qual nós estamos lendo a epístola de Paulo aos Romanos. Hoje vamos ler no capítulo 3, verso de número 1 até o verso de número 20, e eu estou lendo, como sempre mostro para vocês, a Nova Almeida atualizada, que você pode também ter de forma gratuita baixando simplesmente um aplicativo da Bíblia, YouVersion, no seu celular ou smartphone ou tablet, tá? Vamos ler? Paulo responde a objeções. Capítulo 3. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Todos somos pecadores. Verso 9. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha que interessante. Paulo fala, ainda falando sobre a questão dos judeus, a importância e a vantagem de ser judeu. Lembrando que no texto que nós lemos, no capítulo 2, ontem, Paulo questionava a questão da circuncisão e dizendo da importância de o homem ser circuncidado no coração. É mais importante ter um interior modificado do que uma aparência, numa marca na carne, uma demonstração exterior de religiosidade, sendo que o que importa é a mudança do interior, que sim refletirá no exterior. E aqui ele está falando alguma vantagem de ser judeu? Ele fala, em certo ponto, que sim, porque os judeus receberam os oráculos de Deus. O que é oráculo de Deus? Oráculo de Deus é a palavra de Deus, ou seja, o judeu recebeu a revelação do Antigo Testamento. Ao judeu foi revelado o plano salvífico de um povo especial, de uma nação por intermédio de Israel. Né? Então, quando Deus levanta profetas, homens piedosos, esses homens recebem a revelação de Deus, que é a sua palavra. Israel foi o primeiro, por isso que Paulo sempre vai botar primeiro o judeu, depois o grego. Né? Ele está dizendo, olha,
a salvação, a boa nova, a revelação de Deus veio primeiro para judeu. Então, se existe alguma vantagem em ser judeu, é porque o judeu teve acesso primeiramente às palavras de Deus, né? Mas, claro, ele vai dizer também que a nossa injustiça, lá no versículo de número 5, né? Que daí nós podemos ter os judeus poderiam ter uma falsa impressão ou ainda não se arrepender pela graça, porque achando que receberam a lei, eles poderiam viver debaixo da lei, né? E Paulo diz, não, olha, gente, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vivemos uma condição pecaminosa, não há um homem justo, né? Não há quem entenda a palavra de Deus, não há quem entenda as revelações de Deus, não há quem busque a Deus. Foi Deus quem se revelou, né? O que eu e você conhecemos de Deus é porque Deus se revelou. Deus se fez conhecido por intermédio da sua palavra e da pessoa de Jesus Cristo. E Paulo diz, né? Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ou seja, condição pecaminosa, né? E aí ele diz que esse homem que está em condição pecaminosa, ou seja, toda a humanidade, né? Toda a humanidade se encontra em condição pecaminosa, porque não está em Deus, né? Claro que e nós vamos ver na segunda parte, que é amanhã, né, desse capítulo 3, nós vamos ver que nós somos resgatados, e aí sim, né, por causa da justificação, estamos então agora ligados no Senhor e estamos num reino de luz. Mas o homem na condição pecaminosa tem um discurso pecaminoso. Então Paulo diz, olha, não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram. Condição pecaminosa, né? Qual é o discurso pecaminoso? Paulo vai dizer, a garganta deles é sepulcro aberto, né? Com a língua falam engano, tem veneno de víbora nos lábios, ou seja, um homem pecaminoso fala sobre pecaminosidade, né? E se um homem que está numa condição pecaminosa tem um discurso pecaminoso, a sua ação também é pecaminosa. Então Paulo está dizendo, né, do verso 15 a 18, olha, os seus pés são velozes para derramar sangue, no seu caminho a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz. Olha que interessante, né? A gente precisa olhar e ter uma visão atenta, olhando para a palavra, né? Homens que praticam ações pecaminosas. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria, né? E desconhecem o caminho da paz. Por quê? Daí Paulo vai dizer no verso 18. Não há temor de Deus diante dos olhos desses homens, né? E aí, estes homens estão em todos os lugares. Estão na política, estão no lugar onde você trabalha, estão nas universidades e até mesmo, muitas vezes, dentro de igrejas. Então, olha só, a condição pecaminosa de um homem não restaurado, de um homem não regenerado, vai gerar um discurso pecaminoso e, consequentemente, ações pecaminosas. Tá? E daí, no verso 20, Paulo está falando sobre as obras da lei, né? Que as obras da lei não salvam ninguém, né? Que ninguém vai ser justificado pelas obras, ninguém vai ser justificado diante de Deus por ser bonzinho, por ser piedoso, se não tiver antes um coração regenerado pela fé em Cristo e pelo arrependimento dos seus pecados. Certo? Espero que você tenha chegado até aqui. Continue, né? Já avançamos, estamos no dia 5, amanhã 6, concluindo o capítulo de número 3 de Romanos. Deus abençoe você e até lá, se Ele assim permitir.